Escola Bíblica, com o pastor Otoniel Pinheiro. Olá, gente amiga, gente querida, povo de Deus, povo abençoado, começando mais um programa Escola Bíblica no Rádio, aqui pela sua Rema FM, em 88,1, aqui no Rio de Janeiro. Você que nos acompanha também fora do país, através do aplicativo ou através do site da Rema, que é o www.radioremafm.com.br. É um prazer muito grande estarmos juntos todas as tardes de segunda a sexta-feira pela rádio e aqui no YouTube direto, né? Para você sempre consultar, relembrar, rever os vídeos que nós estamos realizando também, tá? O nosso podcast, né? Estamos sempre produzindo aqui conteúdo para que você possa se alimentar da palavra de Deus e do conhecimento em geral. Nós estamos falando acerca do credo religioso de cada denominação. Escolhemos a Assembleia de Deus como a primeira denominação. Nós pretendemos falar da maioria das denominações, né? Falamos um pouco sobre credo religioso, falamos um pouquinho sobre a parte do histórico do cremos da Assembleia de Deus e agora estamos falando sobre a declaração de fé. Declaração de fé que na Assembleia de Deus, na CGADB, ela foi estabelecida em 2016. Né? Em 2016 foi estabelecido esse trabalho magnífico, né, da Assembleia de Deus, que é a declaração de fé, que ela é completa. Antes tinha apenas 16 tópicos, de uma forma muito concisa, e era veiculado sempre nas revistas da Escola Dominical, no Mensageiro da Paz. Mas na declaração de fé já é um documento explicativo, né, com todos os pontos. E nós estamos falando acerca deste documento, que é muito importante, né, para o conhecimento de todos. No programa anterior, nós falamos sobre as Escrituras. E agora nós vamos continuar estudando acerca da declaração, né? A declaração, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui para você, declaração das Assembleias de Fé, das Assembleias, que é muito interessante, declaração de fé. E o conhecimento dessa declaração é importante. Foi um trabalho realizado em novembro de 2016 e foi realizado eu fiz até a leitura desse trabalho magnífico que foi realizado pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Foi ele o idealizador, o presidente da Comissão Especial da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Aí nós falamos sobre do cremos, falando também sobre o capítulo 1, sobre as escrituras, do que a Bíblia, do que a denominação crê, né, em relação à estrutura, ou seja, a sua inspiração, a estrutura do cânon adotado, a classificação dos livros, o propósito, né? Falamos sobre o poder da palavra de Deus, naquilo que se crê como o poder da palavra de Deus. Falamos sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafos que foram acrescentados na Igreja Católica, né, que eles chamam de deuterocanônicos. Mensagem, né, a mensagem principal, que é o Senhor Jesus Cristo, né, a revelação de Jesus Cristo e a revelação da vontade de Deus. E agora chegamos no capítulo 2, que vamos falar sobre Deus. E eu quero convidar você para vir comigo, tá? O que a declaração de fé da Assembleia de Deus diz acerca de Deus Pai, tá? Diz assim, olha, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador do céu e da terra. A base está em Isaías 45:18, que diz, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Que ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que criasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20, versículo 31. Que ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, versículo 4. Que ele é o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. E não há outro além dele. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45,
versículo 6, 5, versículo 6. Observe que é a expressão de Deus dizendo não há outro, não há outro, não há outro. Por 3 vezes reforçam este versículo, estabelecendo que Deus é único. Ou seja, não existe outros deuses. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Gênesis 46, versículo 3. Vou repetir, Gênesis 46, verso 3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades, virtudes que lhe são próprias. Sobre os atributos naturais de Deus, aí a Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4, versículo 24. Aí diz assim, ó, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Observe que a palavra Espírito, Deus é Espírito, está com E maiúsculo. E quando ele fala que os adoradores o adorem em Espírito, é com E minúsculo. Então se refere ao Espírito de Deus com letra maiúscula e ao Espírito do homem com letra minúscula. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os teus braços eternos. Deuteronômio 33, versículo 27. Então a eternidade é o tempo de Deus. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Deus mesmo diz, eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. De eternidade a eternidade, ele é Deus, desde antes da fundação do mundo. E subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Deus é invisível. Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois é substância imaterial e invisível. Aí lá em Colossenses 1,15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível. Nenhum ser humano o viu nem o pode ver. Ele é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. É o mesmo desde a eternidade. É um ser transcendente, fora da criação e imanente. Relaciona-se com a criação. Além de infinito, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, versículo 5. Deus é um ser pessoal, ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação. A Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade, como intelecto, emoção, vontade, além dos atributos como alguém que fala. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, vê, e viu Deus que era boa luz, e ouve, e tem ouvido o seu clamor. Ponto 2. Sobre os atributos morais. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Incomparável é, ainda em verdade e fidelidade, em justiça e amor, em bondade, benignidade, misericórdia e graça. Sobre os atributos de poder, as perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, são elementos que comprovam a sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente, ele é o Deus todo-poderoso. Aí em Lucas 1, versículo 37, gente, diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. O poder de Deus é ilimitado, não há coisa alguma impossível para ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Aí em Abacuque 1, versículo 13 diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, nem pode mentir. Diz a palavra em Tito 1, versículo 12, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de tempos dos séculos. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram, acontecerão e que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos, de todas as circunstâncias que devem e podem ser,
que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura. Aí Isaías 46, versículo 10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Trata-se de um conhecimento infinito e imediato em que não há esquadrinhação. Isaías 40, versículo 28. Deus é onipotente. Em 1 Reis 8, 27, a Bíblia diz: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então nós aprendemos aqui no programa de hoje sobre os atributos naturais de Deus, daquilo que a igreja crê, daquilo que a igreja professa, né, e ensina, sobre os atributos morais naturais: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Atributos morais: bondade, amor, misericórdia, justiça, fidelidade, verdade, né, benignidade, graça. Tudo isso é atributos morais. Os atributos de poder: poder ilimitado para fazer o que ele bem quiser. Ele abre, fende os mares, ele para o sol, ele para o tempo, ele executa todas as coisas, cura pessoas que morreram depois de 4 dias já cheirando mal, ele traz a vida, a existência novamente. Então ele é um poder ilimitado. Esse é o poder de Deus. É o mesmo poder que tem o Pai, é o mesmo poder que tem o Filho, que tem o Espírito Santo de Deus, né? Então nós vimos aqui também sobre o nome de Deus, né? A Bíblia Sagrada também destaca a questão dos nomes de Deus, além de destacar os seus atributos naturais e morais, além de destacar também os seus atributos de poder, eles destacam também sobre o nome de Deus. O próprio nome de Deus possui execuções, possui ações benéficas ou de justiça aplicada aos ímpios, aqueles que desobedecem, né? Então o nome de Deus é poderosíssimo. Então o que é essa declaração de fé? Fala acerca do nome de Deus, né? Sobre o nome Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo Theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel, que diz assim lá em Gênesis 33, versículo 20: e levantou-se ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. É contudo empregado também para deidades dos antigos povos semitas como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida do El e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, capítulo 1. E sobre os outros nomes de Deus que aparecem na Bíblia? Aí nós vamos falar sobre o nome de Yahvé, Adonai, Elion, nós vamos compreender isso. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos de Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. Esses nomes são considerados nomes compostos, porque eles sempre vêm acompanhados de um outro termo, né? Então, Elion, alguma coisa. El Shaddai. Adonai com algum outro título. Yahvé com outro título. Então nós vamos ver isso aqui como a Bíblia destaca, né? O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Esta palavra Altíssimo, que aparece em Gênesis 14, versículo 19, no hebraico é Elion. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esta expressão aparece ali o termo El Shaddai, Gênesis 17, versículo 1. E Adonai indica Senhor,
Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, versículo 1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetagrama, os 4 consoantes do nome divino, YHWH, identificando também como Jeová, cuja forma mais inventada no final da Idade Média, quando os vogais do nome Adonai foram inseridas no tetagrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é pronúncia mais próxima do original. O tetagrama vem do verbo ser no hebraico da expressão eu sou o que sou. Aparece em Êxodo 3, versículo 14. Isto revela que Deus é o que tem a existência própria, ou seja, existe por si mesmo, é o imutável, o que causa todas as coisas, é autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. Em Êxodo 3,15 diz: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou vós. Este é meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, versículo 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetagrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Então, só sobre essa questão dos nomes, nós vimos aqui algumas coisas interessantes. Uma delas é a questão do nome Jeová, que ela não é bíblica, mas foi um termo agrupado e passou para o Ocidente como esse termo, como um termo original. E não é um termo original. Olha que coisa interessante, né? Ok? Embora se está se referindo ao Yahvé, embora está se referindo ao Javé, mas é um acréscimo, né? Houve um acréscimo ali do nome. Isso é muito interessante nós falarmos sobre isso. Está vendo como a declaração de fé é importante para afirmar o conhecimento, o nosso conhecimento acerca do nome do nosso Senhor Jesus? Por isso que as igrejas protestantes de maneira geral não utilizam o termo Jeová constantemente, embora não seja errado aplicar, mas ela não é bíblica, ela não vem de origem, não existe uma palavra Jeová na Bíblia. Essa palavra foi uma palavra modificada do Oriente para o Ocidente, né? Por causa da questão do tetagrama, para dar uma sonoridade ao tetagrama, até porque é impronunciável até mesmo por causa das consoantes, né? E sobre as obras de Deus, a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolvem governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com um propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus claramente revelado nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel. Tudo isso foi obra de Deus, e inclusive a eleição da igreja, o seu povo. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e o propósito do Deus Trino na eternidade e que independe da ação humana ou de qualquer outro ser no universo. Ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Os desígnios de Deus, ou nenhum dos teus planos pode ser frustrados. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até o seu destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas. Hebreus 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículo 3. Isto inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e de toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa.
O mundo não subsistiria sem cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera a concorrência. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso, ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade. Atos 17, versículo 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, esta é a declaração de fé da Assembleia de Deus em relação a Deus. Quanta coisa gloriosa, quanta coisa maravilhosa. Se você faz parte lá do grupo da Rema, depois eu vou viabilizar em PDF todo o conteúdo disso que eu estou passando aqui para vocês. Eu estou lendo porque é um cabedal de conhecimento, existem muitos e inúmeros versículos e nós vamos falar do capítulo 3 no próximo programa. No próximo programa nós vamos falar sobre a trindade, né? Ou a triunidade de Deus. E nós vamos estar falando acerca disso porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela crê, como a maioria das denominações, na triunidade ou trindade de Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos estar falando um pouco mais sobre isso dentro do nosso programa Escola Bíblica no Rádio. Esse programa tem o oferecimento da ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania e Teologia, nossa faculdade teológica, com cursos de graduação e pós-graduação, cursos profissionalizantes e cursos de capacitação, entre eles o Psicanálise Clínica. Você pode fazer um dos cursos da ACADECAP acessando o nosso site www.acadecap.com ou entrando em contato pelo WhatsApp, que é o 21 98080 5262. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.